Tá. computador mesmo. Então, ó, agora, Perfeito. comportamento nota 10. Vamos lá. Daniel, a palavra é sua. Acho que a gente pode começar com o PGE. O que que você acha? Isso, perfeito. Deixa eu passar então, pessoal, só atualizações acerca da PGE, ok? Nós tivemos então no ano passado essa vitória no orçamento. Por que que nós Só, consideramos isso? Daniel, só não esquece para você falar essas siglas para as pessoas entenderem, tá? Tá. Nós, no final do ano passado, tivemos essa vitória no orçamento, né? Então, a lei orçamentária do Estado de São Paulo definiu que os honorários do conciliador migrariam do Tribunal de Justiça para a Procuradoria-Geral do Estado, para a Fazenda, em resumo, né? Isso facilita bastante porque, então, migramos do Judiciário para o Executivo, a maior parte dos auxiliares da Justiça são pagos direta ou indiretamente pelo executivo, ok? Nós pegamos perito, por exemplo, Secretaria de Justiça, então tem toda essa expertise já acumulada. E qual que é a perspectiva? Nós fizemos reuniões, tá, com a PGE, encaminhamos inclusive esses comparativos dos outros auxiliares. A expectativa é que se mantenha a questão das certidões, e que se viabilize o pagamento na sequência, assim como acontece com os demais. Como que acontece com os demais auxiliares? Uma certidão ou preenchimento de um formulário, o órgão tem um convênio com o banco, geralmente com o Banco do Brasil, a certidão é apresentada e recebe-se os honorários. O pessoal que trabalha também como advogado pela defensoria, no convênio, está acostumado com essa dinâmica. A expectativa que nós temos é que a dinâmica seja a mesma, não tem, a nosso ver, e é isso que nós defendemos na reunião, né? Defendemos no material enviado pela PGE, que não tem, digamos, colocando no nosso linguajar mais popular, não tem muito o que inventar. Tá? As outras categorias têm isso já muito bem encaminhado, então a gente está com uma perspectiva de já a situação ser encaminhada. O pessoal, não me engano se foi nos grupos, se não me engano foi no nosso grupo que eu vi, que postaram que houve inclusive uma reunião da Procuradoria-Geral do Estado com o NUPEMEC, com a doutora Silvia Rocha, coordenadora no PMEC, com vistas a também viabilizar, precisa ter esse contato do executivo com o judiciário também para encaminhar essas situações. Então, a gente tem a melhor perspectiva possível. E aí eu já vou alinhar no segundo assunto. Vou pedindo qualquer dúvida, o pessoal vai. Tá sem áudio, Mercedes? Não, só para você falar o seguinte, lembrar para o pessoal que você já botou o curso, para quem quiser, porque a gente Ah, vai sim. precisar continuar fazendo as certidões, tá? Isso. Não vai ter Não, jeito. perfeito. Não, é exatamente isso que eu ia falar, Ah, pessoal. tá. Agora vamos partir para a questão das certidões. O que é isso importante? Gente, ah, foi uma vitória, a gente comemorou. Ah, tem essa perspectiva muito interessante da situação se resolver já esse ano, não tem muito o que inventar. Porém, como toda situação e mudança que ocorre, ela tem uma fase de transição, correto? Então, nós não podemos achar que aquilo que ficou para trás desde das portarias da doutora Pisotti, onde surgiram as certidões, né? Essa situação tomou corpo, que a Fazenda vai, de bom grado, pagar o que ficou para trás, ok? Então, o pessoal tem ingressado, foi um pedido que fizeram exaustivo para nós, através da ouvidoria mesmo do sindicato, e algumas vezes com denúncia, outras vezes com pedidos mesmo de auxílio. E aí, só retomando algo que a gente já falou em outra assembleia, o que nós fizemos? É humanamente impossível que o sindicato, ou mesmo eu, na condição de advogado, toque todas as ações de cobrança de certidões pelos colegas. Quem dera nós pudéssemos, né, Mercedes? Mas Ô, é impossível, é humanamente impossível. E o que não é humanamente impossível, é aí que nós, por isso que nós montamos esse modelo, é prestar o auxílio para os colegas. Até porque, imaginamos que quase 100% dos casos, as certidões vão
poder ser executadas nos juizados, ou seja, a parte não vai precisar de advogado, além do fato de que muitos colegas são advogados também, então já tem essa facilidade. Então, esse ponto que a Mercedes mencionou, no final do ano passado nós fizemos um workshop, mas o pessoal pediu bastante uma segunda edição. Eu fui aconselhado por colegas nossos, até então não havia mexido com esse tipo de plataforma, mas disponibilizar, então, ao invés de ficar fazendo edições ao vivo, montar uma espécie de curso, na verdade é um vídeo e os materiais, modelos de petição, como que entra com as ações, o que precisa conter, tudo mastigado, explicado e disponível para o pessoal a hora que quiser acessar, tá? É um link que foi compartilhado pela Viviane no grupo, eu vou compartilhar de novo e montar um texto só para fazer referência, que é esse workshop, que o pessoal estava pedindo muito. Então eu gravei e disponibilizei numa plataforma que fica mais fácil. Pode acessar a qualquer hora, qualquer momento, ver, rever. Não tem essa restrição do momento do ao vivo, né? Que às vezes nem as pessoas não podem participar, tá? O que a gente fez? Por que a gente fez dessa maneira? Como eu falei, ainda que fosse possível, também do ponto de vista financeiro não compensa eu ou qualquer outra pessoa cobrar os honorários que seriam devidos para tocar a ação. Então, ficou uma forma mais barata, tá? É apenas ali o custo do curso. E depois, mesmo assim, a gente faz o curso mostrando como entra com a ação. Tem alguns colegas que já estão em fases seguintes, réplica, outras fases. Tem o contato nosso, a gente tem assessorado esse pessoal nesses próximos passos, tá? Por exemplo, hoje eu já estou com 3 colegas aqui em fases distintas e estou auxiliando eles, auxiliando, no caso, na montagem de réplica. Por exemplo, tem uma colega aqui que é advogada, ela montou uma réplica, passou para mim para dar uma olhada, e a gente vai trocando e acrescentando essas informações, porque as situações vão crescendo. Graças a Deus, a gente tem tido as vitórias, tá? Então, a gente tem um caminho bem interessante e o pessoal está entrando. Eu posso falar, não vou falar aqui as regiões, mas o estado todo está entrando, tá? A região de Jundiaí está entrando, Rio Claro, a minha região de Presidente Prudente aqui, o pessoal de São Paulo, o pessoal está entrando com as ações de execução dessas certidões, tá bom? Via de regra, a defesa é a mesma em todos os casos, é a mesma coisa que a Fazenda alega. Mais para frente, a gente vai tentar viabilizar essa situação também, mas que fique claro, o que aconteceu com a Procuradoria-Geral do Estado agora, quase que certo que é daqui para frente. Então, não dá para ficar esperando, tem que entrar com as ações de execução contra a Fazenda Pública para obter o valor referente a essas certidões. Além disso, deixar bem claro, se alguém nesse workshop a gente passa também como é que faz para executar o inadimplente, pessoa que acabou não pagando os honorários. Contra a Fazenda, o prazo de prescrição é 5 anos. Contra o particular é 1 ano só. Então, tem gente que, por exemplo, fez sessões com partes que não tinham a gratuidade lá em 2023, quando saiu a portaria, e que se não tomarem cuidado, pode ser que tenha até prescrito essa cobrança, tá? Então, tomar cuidado em relação a isso. Contra o particular, 1 ano, contra a Fazenda Pública, prazo 5 anos, tá bom? O que nós temos aqui, eu até anotei para passar também, pessoal, em referente às certidões. Nós temos um material, nesse workshop eu disponibilizei esse material, mas é um material do CIMEC, na verdade, está no site do CIMEC, que é o roteiro da aplicação da Resolução 809, da aplicação das portarias, das normas da corregedoria, como é que faz certidão. Então, isso precisa estar claro, tá? Para vocês. Tem esse material, levem para o gestor de vocês. Olha, não, eu tenho dificuldade, meu gestor não casca grossa. Fala com a gente para a gente tentar entrar em contato. Informação, tá? Atenção, informação.
Logo no início, até inclusive quando teve aquele evento com os conciliadores, encontro estadual dos conciliadores, mediadores, com a doutora Pisotti, na época havia o problema porque o modelo de certidão da portaria 001, anexo, era um para caso de inadimplência do particular e outro para o caso da gratuidade. E qual que era o problema que tinha nessa certidão? Era uma certidão basicamente em branco. Nós tivemos a informação que o modelo institucional do SAGE dos servidores foi atualizado. E no modelo de certidão gratuita já consta espaço para colocar o nome do conciliador, do mediador, e o valor dos honorários. Ou seja, adequando-se à portaria 002 da doutora Pisotti, tá? do PMEC lá de 2023. Então, o modelo institucional desse ano já tem, na certidão de gratuidade, já vem o valor dos honorários. Por quê? Porque em alguns casos o pessoal estava entrando com ações, cobrando, e uma das alegações da Fazenda é que não era um título exequível, porque sequer tinha o valor que era devido. Então, para corrigir essa situação, a próprio modelo institucional do tribunal já prevê isso, tá? Então, talvez é possível que o gestor, o chefe do Sejusc, do seu Sejusc, não saiba disso. Mas se ele olhar lá em modelos institucionais, certidões, ele vai encontrar esse modelo, tá? É uma informação que o sindicato obteve aqui de lá de dentro, tá bom? Então, Daniel, duas observações. A primeira, estão perguntando que quem fez o workshop com você aquele dia tem acesso a essa documentação? Eu acho que lembra? vamos lá, por partes. Quem já fez o primeiro workshop, até por isso que a gente fez pela plataforma, porque deu algum problema para depois disponibilizar para o pessoal. Quem fez o primeiro workshop e ainda está tendo problemas para acesso aos documentos, entre em contato comigo, que eu estou encaminhando para essas pessoas, tá? Então, quem fez o primeiro workshop, fale comigo. Quem não fez o workshop ainda, esse workshop vai estar agora nessa plataforma. Lá na plataforma tem acesso a tudo, a plataforma dá acesso a tudo. O vídeo fica lá, você pode acessar a qualquer hora e os documentos, os modelos de petição são baixados, você já completa e já faz a ação. Tá bom? Agora, Então, Daniel, quem não teve acesso e quiser ter acesso agora vai ter que pagar, né? Tem que ficar claro, pessoal, que isso não é o CIMEC fazendo. O Daniel fez para os associados, mas ele fez esse trabalho, é um trabalho separado, até com valor bem simbólico, né? Então, eu acho que é isso, Daniel, estou certa? Todo mundo vai não, ter é que. isso mesmo. Foi até que a gente conversou com o pessoal, como eu falei, Ah, porque até o pessoal veio pedir, mas não tem como você advogar para nós. Eu falei, eu adoraria, mas primeiro que ia ficar mais caro para a pessoa. A gente está com uma demanda muito grande, não tem como fazer isso. Então, assim, eu cobrar só uma taxa para o pessoal, um valor para o pessoal ter acesso ao material, fazer esse primeiro passo por conta própria, mas mesmo não tendo horários, pessoal, tem dúvida, vem com a gente, tá? Foi uma forma. A única coisa que a gente precisa saber, só para responder a pergunta, é isso. Quem já fez o primeiro workshop não precisa fazer o segundo, tá, gente? Só entre em contato comigo. Se está tendo problema com os documentos, me fala que a gente encaminha, tá? Agora, quem não fez, faz através da plataforma, que vai até ficar mais fácil, não vai ter problema em relação a isso. A pessoa se cadastra, simples lá, tem acesso e assiste a qualquer hora, tá? E outra coisa, Daniel, que eu fiquei pensando ontem, e talvez a gente tenha que colocar a partir de agora, depois dessa primorosa portaria que a gente teve, a gente vai ter que colocar, e é uma sugestão minha, não sei o que vocês acham, mas como não tem definido o que é na portaria mediação e conciliação e quando cobrar, porque a cobrança é diferente, acho que a gente pode usar a definição que tem naquela cartilha do CNJ. Ele diz: tem contato?
é mediação. Não tem contato, não tem vínculo, é conciliação. Até, Então, Mercedes, desculpa interromper, até, inclusive, gente, essa definição com inclusive argumento doutrinário, está no guia orientativo do site do CIMEC, tá? Porque o que acontece? Com essa portaria dos patamares, para ficar bem claro, vocês verificaram na portaria como é que está. Quem sobe de patamar é mediador. O conciliador, ou seja, por exemplo, eu sou conciliador e mediador. Meu curso me habilitou para as duas funções. Eu tenho 20 anos de mediação, 300 horas de curso. Ok, estou lá no avançado. Eu só vou receber valores do avançado em mediação. Conciliação, eu vou ser sempre patamar básico. Tá certo? Foi bem discriminada na portaria a sequência. É o último item da portaria, ela esclarece que o conciliador sempre será patamar básico. Por isso que a Mercedes está falando tem que valer mais do que nunca, tá? Por dois aspectos, pessoal. Dois aspectos. Para que as certidões sejam emitidas em valores corretos e por conta dessa diferenciação impactar nos nossos recebimentos. Ok? O que e nós aí, temos. Daniel, Sim, cabe uma observação que ontem a gente teve uma reunião, quem é de Santo Amaro assistiu, e foi assim, ficou muito claro, uma coisa que todo mundo tem que olhar é lá no cadastro de auxiliares da justiça, como se cadastrou. Porque se você se cadastrou como conciliador, você não vai ter direito a receber como mediador, mesmo que seja um caso de família, por exemplo. Porque na hora da emissão da certidão, o que, que vai acontecer no geral? Isso foi o que nos foi dito pela nossa coordenadora do Sejus. Ela vai olhar lá no cadastro para ver se você se cadastrou como mediador e conciliador, porque agora, não sei se vocês já perceberam, existe uma divisão, inclusive na Escola Paulista de Magistratura, que eles dão o curso separado e você tem que ter dois cursos para ter direito às duas capacitações, tá? Só um Então, adendo aqui, fazer um anexo, explicar isso melhor. Não são dois cursos diferentes, ele é um curso só e ele é desmembrado em duas etapas. A primeira, com a carga horária de conciliação, e posteriormente ele dá sequência com temas, inclusive, da própria família, né? Que é justamente onde entra a função do mediador e não do conciliador. É uma extensão. Ele é um curso único, e aí, se a pessoa tiver os requisitos e desejar fazer a mediação, o curso inteiro, conciliador e mediador, ele tem que cumprir todas as etapas. Se ele desejar fazer só de conciliador, ele faz lá no ato da inscrição, ele já presta essas informações, tá? O valor é o mesmo, mas ele presta essas informações lá no início, e ele se encerra com a carga horária, que eu já não me recordo, mas tem uma carga horária bem menor, é e, diferente. e não precisa dar continuidade. E aí ele pega a certificação só de conciliação. E aí cumpre lá o estágio normal, independente de ter 30 anos de conciliação do TJ. Fez a inscrição no curso, tem que fazer o cumprimento daquele curso. Né? Tem que fazer o estágio? Tem que fazer o estágio. Fique bem claro que isso está lá nas regras, inclusive, tá? pessoal, Pronto. só tem duas pessoas com a mão levantada. Eu vi que o Gemaro levantou a mão primeiro. Oremos, né, gente? Eu estou aqui com o portal do NUPEMEC aberto, e lá o status ele tá conciliador barra mediador primeira instância. É isso no que tem que aparecer mesmo, não é? Isso mostra que você está habilitado para ser mediador e conciliador. É isso. Joia. Quem tá só como conciliador, que é o que a Mercedes havia Ou só um ou só outro, aí né? tem que. Por isso que ela ela já entrou com essa questão do curso da EPM, que está na 12ª, isso quer dizer que já houve, né, 11 anteriores. Então, a regra é a mesma. Perfeito. Pessoal, só aproveitando fazer um parênteses aqui,
sobre a questão da portaria que saiu essa semana. Só tomem cuidado, vocês viram que tem 2 critérios, 2 requisitos em cada patamar. Tempo de trabalho e tempo de curso, tá? Em alguns casos, gente, o pessoal já estava trabalhando no Sejusc há anos, só que o cadastro consta como agora há pouco, né? Então, isso tem que ser solucionado também. Tomem cuidado em relação a isso, verifiquem, porque eventualmente vocês não sobem de patamar e às vezes acham estranho, né? Nesse caso, conversem com o chefe do Sejusc de vocês. Eu vou falar que é uma realidade aqui da minha comarca, tem gente com trabalho aqui há 11 anos, tá? E antes da existência do portal. O que a chefe do Sejusc faz? Então, assina, certifica que essa pessoa trabalha desde lá de trás, ok? Então, e aí vocês entram em contato com o NUPEMEC. Não resolveu? Nos procure através da ouvidoria para a gente dar encaminhamento nesses casos, tá? Porque o portal foi feito realmente depois, foi organizado depois do tempo que muita gente estava trabalhando aí, tá? Celso? Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Maravilha. É que eu tenho algumas dúvidas com relação ao pagamento agora, o convênio que vai ser firmado com a PGE. Então, na verdade, eu só queria tirar Mas algumas aí vamos dúvidas. por etapas, Celso. A gente está ainda Não, no não, a gente já assunto. falou, Já Vivi. falou? A Ai, gente já falou, desculpa. já. Então, a dúvida que eu tenho, na verdade, alguns pontos. Eu não sei ainda se já foi tratado ou vai ficar para reuniões futuras, mas alguns aspectos que me surgiram dúvidas com relação à questão do pagamento, ainda mais agora, conversando dessa distinção de mediação e conciliação, mesmo porque a própria remuneração da resolução é distinta e tudo mais. No caso, eu não sei se já foram estabelecidos esses parâmetros para poder seguir com os pagamentos. Então, o primeiro ponto que eu queria perguntar como o doutor trouxe, que vai tentar seguir a mesma sistemática do convênio com a OAB e Defensoria Pública, por exemplo, mas os valores estipulados na tabela de remuneração, eles serão preservados. Então, é o valor da tabela, não vai ter alteração do valor da tabela. Porque, por exemplo, o da OAB com a Defensoria Pública, você tem a tabela de honorários sugerido pela OAB, de patamares mínimos de cobrança, mas a do convênio é menos do que a OAB determina. Uhum. Nesse caso em específico, vai manter a tabela da resolução, cada ano que ela atualizar, mantém o valor. Sim, a gente não tem uma certeza em relação a isso, ok? Uhum. Mas a princípio a gente não vê, inclusive nós colocamos um material em relação a isso. Porque acontece? Cada categoria, por exemplo, o intérpretes e tradutores, o valor é tabelado pela JUSESP. Defensoria tem essa tabela do convênio. A gente já tem uma tabela que é uma tabela do CNJ. Então, peritos também. Então, a tabela já. Por isso que essa foi a nossa fala, inclusive, para a PGE. O orçamento está aí, está tudo pronto. Então, não tem muito que. Seria mais verificar a instrumentalização do pagamento. Então, vai entregar a certidão, até a certidão já tem. Vai entregar a certidão para quem, para qual órgão, como que vai ser feito isso. Por exemplo, os tradutores e intérpretes, eles têm um formulário da Microsoft mesmo que eles preenchem com os dados e aí de lá já sai o pagamento é feito pelo Banco do Brasil. Os peritos têm uma certidão que eles encaminham para a Secretaria da Justiça. Então, né, a Defensoria tem a emissão da certidão ao final do processo. Né? Então, assim, é mais essa instrumentalização. Nós não temos, e nós defendemos esse ponto, basicamente a nossa fala foi essa, está tudo pronto, só falta ver o que vai fazer com essa certidão. Talvez não seria nem ideal modificar o modelo de certidão, que é utilizado por outras auxiliares, então a gente defendeu simplesmente que pague através da certidão que está feita, né? Mas a gente não tem como assegurar, Celso, então essa é uma situação até que a gente nem levanta, deixa, digamos, acontecer a instrumentalização, porque o que está aí, está aí. Se eles fizerem uma mudança, aí a gente baixa em cima, tá? Mas a nossa defesa foi simplesmente, na verdade, ó, tá tudo pronto, só ajeita como que isso vai ser feito para pagar, tá? Porque os parâmetros estão postos.
E eu estava vendo também essas informações novas das certidões, né? Se possível, constar o conciliador, o valor que seria do procedimento com relação ao valor da causa, né? Para poder ter esses parâmetros pré-estabelecidos para que a PGE efetue o pagamento, mas essa certidão só com esses dados será o suficiente e será encaminhado daí. Essa é a minha dúvida. A certidão que o Sejusc gera hoje, que ele encaminha para nós, é somente essa certidão que será encaminhada ao CIMEC para depois encaminhar para a PGE para efetuar o pagamento, e Então, essas informações são suficientes. Agora, quando trouxe a distinção entre conciliação e mediação, né, que foi conversado rapidamente aqui, nós temos, claro, essa distinção por conta dos patamares, né, que veio agora essa nova portaria, e o doutor trouxe também a informação de que os patamares é para mediação, não para conciliação, mas em que pese a distinção de patamares, mas ainda assim, na previsão da própria resolução, o pagamento é distinto, tanto da conciliação quanto da mediação. sim. O pagamento pela PGE vai ser colocado tudo num bolo só e utilizado o valor, ou vai ser feito o pagamento de acordo com o que é estipulado pela resolução? Então, nós também não temos a definição acerca disso. O material que nós encaminhamos, por que eu estou falando isso, gente? Porque basicamente assim, a PGE está com a situação na mão dela, ela conversou com a gente, ela conversou com o tribunal, a gente está mantendo contato e trabalhando em conjunto, mas é ela que define, como Poder Executivo. Nesse modelo que nós encaminhamos, a gente, nesse documento que nós encaminhamos, tem o modelo como está hoje, previsto na resolução. Então, valores, patamares, até inclusive de uma forma bem objetiva, mencionando que ela é atualizada geralmente no mês de fevereiro, né? A tabela é atualizada pelos índices. Então, a gente É para faz. ser segunda agora, né, teoricamente. E a gente fez todo um detalhamento e com documentação demonstrando como é, e bem objetivo, para que simplesmente siga o que está lá. Então, assim, o que nossa expectativa? Nossa expectativa é que aconteça assim como acontece com os outros auxiliares. Em que sentido? A PGE recebe o documento e paga. Foi emitido por um juiz, foi emitido por um servidor, está emitido, ela paga. Ela não vai fazer esse crivo de entrar no mérito do porquê disso, então ela simplesmente paga. Tá? Então, por isso, por exemplo, quem tem ingressado com as ações, executando as certidões, vocês vão verificar que nas defesas da Fazenda não tem esse questionamento. Eles questionam a Fazenda se a parte legítima ou ilegítima. Eles defendem que a Fazenda não é legítima para pagar, não tem nada que atribua ao Estado o pagamento das gratuidades. É a mesma defesa que eles faziam nas ações individuais lá antes das certidões. Mesma coisa. Tá? Entendi. Então, eles não têm, não é o ponto de questionamento central. E então, onde que eu quero chegar com isso? Aproveitando a pergunta do Celso. O incentivo é aquele incentivo que a gente já tem feito, eu acho que há pelo menos 3 anos, e que tem um pedido de providências no CNJ em relação a isso, é para que se defina em relação a essa diferenciação e que se respeite ou que dê, até inclusive a gente está sendo bem coerente, digamos, bem cooperativo, né? Princípio da cooperação, né? A gente não encara só como um litígio, mas que se resolva, que se traga segurança jurídica, porque o CPC traz essa diferenciação no artigo 65, parágrafo 2º e 3º, só que o legislador, naquela situação que a gente conhece da legislação, né, ele não foi assim direto, ele colocou preferencialmente desta maneira. Então, esse preferencialmente dá margem para abusos, infelizmente. Então, nós temos feito um trabalho no CNJ, e o que a gente faz esse trabalho com os colegas? Como eu disse, esse documento, guia orientativo do CIMEC, está lá no site. Se vocês puderem baixar e conversar com os gestores de vocês, para que essa uniformização, se não surgido no PMEC, que surja a partir de nós,
Tá? Alguns lugares a gente tem feito esse trabalho, alguns juízes, talvez, de tanta gente falar, tem se sensibilizado. A gente já tem notícias de colegas que conseguiram já encontrar essa uniformidade. Por exemplo, só saindo desse assunto, principalmente depois das portarias, a doutora Pisotti incentivou muito que o pagamento, inclusive dos honorários, fosse antecipado, né? Nós temos comarcas onde o Sejusc, ou até no judicial, atribui, por exemplo, o pagamento ao requerente integral. Ele é o peticionante, ele que arca integralmente. Tá? Então, situações que não tem nada a ver com gratuidade, mas assim, só mencionando para vocês, essa margem existe, inclusive na resolução. A resolução define que é o juiz que diz que é o juiz que vai definir o momento do pagamento. Ele pode definir antecipado. Na portaria, a doutora Pisotti incentivou que fosse antecipado, que fosse por depósito em conta ou por PIX, para parar também a questão do depósito judicial e mandado de levantamento. Então, assim, como é que a gente trabalha isso? Feliz ou infelizmente, é formiguinha, trabalho de formiguinha. Cada um, daí o CIMEC vai auxiliando, tô precisando de uma ajuda, marcamos uma reunião com o chefe do Sejusc da comarca tal. O CIMEC pode acompanhar? A gente mobiliza e acompanha. Entendeu? Porque isso tem gerado frutos. O pessoal tem conseguido organizar as coisas, colegas que estão avançando, o pessoal, por exemplo, o pessoal de Tupã, da comarca de Tupã, ganhou as ações executando as certidões, tem tido um feedback positivo, outros locais os juízes têm defendido. Nós temos já tido um feedback no sentido de que depois dessa mudança para a Procuradoria-Geral, dessa mudança do orçamento final de ano, a coisa está deslanchando em muito, mesmo antes da PGE organizar, ela não está pagando ainda, mas muitas comarcas já estão, então agora vai resolver a questão, então vamos para frente. E estão organizando de uma hora para outra. Isso já havia acontecido com a portaria, inclusive. Né? Então, gente, o que vocês precisarem de auxílio, vão avisando o sindicato, mas peguem também, tentem mobilizar os colegas para entrarem com as ações, tentarem conversar com os gestores, tem esse manual aqui do sindicato, nem que você pegue o manual e modifique e tire o logo do sindicato, tá? A gente sabe que tem gente que às vezes é meio avesso a isso, tá? Apesar de que agora o sindicato é nacional, inclusive, tá? E a gente tem obtido ótimos frutos. Por exemplo, o Conselho Federal da OAB, num processo que está no STF, mencionou o nosso trabalho, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é motivo de orgulho de mostrar que realmente a gente está nesse caminho correto. Mas precisa de que, digamos, na base, ali no tete a tete, ocorra esse entendimento. Isso facilita muito, porque muitas vezes, sinceramente, gente, o pessoal nem sabe como é que funciona. Às vezes servidor, juiz, nem, né, não está muito inteirado do assunto. Tá? Mas seria isso. Deixa eu só verificar, gente, porque o horário que também está acabando, tem duas perguntas aqui no chat. Fernanda, boa tarde. A audiência de conciliação tem o valor de 78, mas as certidões falam em horas por mês. A gratuidade da justiça é por audiência ou por hora? Tá, talvez, não sei se a Fernanda quiser, inclusive, abrir aqui o áudio, só para explicar a situação. Então, no Sejusc, onde você atua, eles fazem uma certidão só das horas trabalhadas no mês? Estou perguntando porque já chegou um caso para nós desse tipo. Tá? Se for certidão de gratuidade, não tem problema, desde que se indique, faça uma listagem, pelo menos, dos processos ou reclamações nos quais o colega atuou e qual que era o valor dos honorários, o valor dos honorários devidos, tá? E depois vem o total. Mais ou menos igual, inclusive, ao modelo da nossa ação, tá? Da ação individual. Faz uma tabelinha e indica um por um, porque senão a Procuradoria vai questionar essa situação, tá bom? Na defesa. Então, a gratuidade da justiça não é nem por audiência nem por hora, é por caso, tá? Então, o que vai definir é qual é a característica, se é conciliação ou mediação e quanto tempo durou a sessão. Ou as sessões, tá? Inclusive, se for mais de uma.
A Fernanda perguntou aqui se seria possível apresentar algumas ações paradigmas que conseguiram de fato receber sem ser reformada a decisão por tribunal. Pelo tribunal, tem sim. A gente consegue disponibilizar sim, tá? Inclusive, a gente estava para atualizar o modelo, estava para atualizar o modelo para já ter, inclusive, essa descrição, essa jurisprudência bem explicada, porque, por exemplo, tem juízes que têm se manifestado de uma maneira veemente contra a Procuradoria, até com falas no sentido de que na hora de chamar o conciliador para trabalhar, tudo bem, na hora de pagar, não quer pagar. No despacho, na decisão, na sentença, escrito isso pelo juiz. Então, assim, tem esses casos paradigmas, a gente vai juntar tudo para montar essa jurisprudência e ter também em anexo, tá? O pessoal colocar. Mas, via de regra, pessoal, isso até, se eu não me engano, eu coloquei no workshop. O importante é que vocês entrem com as execuções. A execução, quem fizer o workshop, ou quem já fez, verificou que a petição ela é bem objetiva. Ó, é isso daqui, essas são as certidões, esse é o valor e acabou. Justamente sem muita discussão, porque é uma ação de execução, não é ação de conhecimento. Tá? Depois, com a resposta da fazenda e às vezes o encaminhamento que o juiz dá, no momento da réplica, que muitos colegas têm me procurado para auxiliar, a gente insere essas informações, tá? Justamente por técnica processual, para já não parecer que a gente está ali, digamos, de maneira frágil, executando as certidões. Está lá é para executar. O que fugir disso... Por exemplo, vou citar um exemplo que uma colega procurou e trouxe para nós. Na defesa, a Fazenda questionou que o título não seria exigível porque se tem algumas certidões nas quais apenas uma das partes teve gratuidade. Aí o conciliador ele deveria ter cobrado da outra parte o valor integral, certo? Mas nós temos a portaria 002 no PMEC, onde está bem claro lá no artigo 4º que se uma das partes tem gratuidade, expede certidão de metade do valor. Se a outra parte não tem gratuidade, essa parte tem 5 dias para pagar a sua metade, senão gera certidão. Ok? Então, não existe essa situação. Como é que a gente rebate? Com as próprias normas do NUPEMEC. Então, assim, cada situação tem vindo de uma maneira. A Fazenda tem colocado esses seus argumentos, por isso que o importante é que o pessoal entre com as ações, o workshop serve para isso. Depois, conforme for vindo a resposta, nos procure, me procure, que daí a gente dá o encaminhamento, tá? Na réplica, no que tiver, recurso, se eventualmente tiver, tá? A gente faz essa inserção, ok? Eu não sei se teria mais alguma pergunta, mas eu estou com um pouco estourado Eu aqui no cheguei, só horário. quero falar um oi, cumprimentar as pessoas, porque eu cheguei atrasada. Hoje, muitos turbilhões aqui no interior. Como diz o Henrique, o trem que passa aqui em Rio Preto me atropela frequentemente. Mas quero dar as boas-vindas a todo mundo. Eu acompanhei um pedaço aqui do Daniel falando. E o resumo, porque eu adoro resumo, né? A gente precisa ver o primeiro pagamento. A gente precisa que eles peguem a criança no colo e falem que é dele. Porque até agora falaram, olha, o filho é nosso, a gente vai pegar, vai tratar, vai cuidar. Ninguém queria pagar, ninguém queria cuidar. Todo mundo só queria o glamour da criança. Agora a PGE vai pegar para ela. Ela falou, vou pegar para mim. Mas como? Ela não sabe o tamanho disso. Agora ela vai ver que é muito maior do que ela pensa. E os 10 milhõezinhos que a gente conseguiu, que já está lá, não é só aquilo, porque daqui a pouco a gente vai falar, olha, mas mediação é mais caro que conciliação. Mas agora tem horas. Mas tem patamares. Se a gente falar isso no começo, a gente espanta o peixe. Primeiro ela precisava pegar o filho no colo, agora ela pegou o filho no colo. Uhum. Vai começar a pagar? A gente não pode colocar 1000 questões e dificuldades, porque a gente já tem um perfil de reclamões, né? A gente só vai reclamar, o sindicato só vai reclamar, porque é sofrido. Então a gente precisa mudar, sair desse patamar de sofrimento, tudo muito ruim, meu Deus, a gente só sofre para falar, olha, parabéns, porque vocês foi isso que nós falamos. Vocês agora estão fazendo aquilo que deveria ser feito há muito tempo. O Estado está assumindo uma categoria que gera economia, que faz isso, que faz aquilo. E há boa vontade da parte deles, porque isso eles responderam para a gente no e-mail, inclusive. Olha, a gente demorou um pouco, porque depende do tribunal, vamos ter agenda com eles, mas a gente
está muito positivo. O Fileto tem acompanhado isso, conversado com a secretária lá na Secretaria da Fazenda sempre. É, então, a gente tem expectativa que dê certo. Muitas coisas dependem do tribunal. E a gente sabe que quando chega no tribunal, tem algumas dificuldadezinhas, mas que vai dar certo. Então, tem algumas dificuldadezinhas lá. Porque parece que sempre é mais difícil para a gente. Sempre a gente não merece, o nosso tem que ser menos. O dinheiro nem é deles, mas as partes não pode pagar inteiro. Se a parte tem condições de pagar 2 horas, mas não, a arbitra é uma. Só que se a gente começar a colocar 1000 coisas, como as questões que foram aqui hoje, que a gente não sabe responder direito, mas a gente já antecipar para a Fazenda, a gente espanta eles também. É. Não Até, precisa Márcia, desculpa pagar. interromper, eu não sei se pegou a pergunta do Celso, foi até nesse sentido que a gente mencionou. A gente levou para a Fazenda algo objetivo. Em que sentido? Querendo falar, ó, o filho é bonito, tá lá, Sim, é só fazer. Ou sim. seja, essas situações, até porque, gente, do ponto de vista do executivo, não tem problema algum. O mais importante agora é que eles paguem, iniciem o pagamento. Essas outras Para a situações gente ver um método até, né? é um método. E depois, esses outros questionamentos, se não começar totalmente redondo, depois a gente vai aprimorando. Vai aprimorando, porque o mais importante era que isso acontecesse. Tá? Então, por que a gente não tem todas as respostas? Porque foi passado, mas a gente não sabe como vai ser recepcionado. A gente tem acompanhado e o acompanhamento tem sido muito satisfatório, porque é uma linha mesmo dessa procuradoria. Eles pegaram, entenderam a situação aparentemente, e inclusive por isso que saiu essa aprovação do orçamento para eles. Já é um grande passo. Então, por isso que a gente até não tem muitas respostas, porque carece de definição, mas Sim. está caminhando. O mais importante, o ponto principal e assim, como a gente Temos vê uma com mãe. outras categorias, pessoal, com outras categorias é do mesmo modo, aconteceu do mesmo modo. Teve um começo, ok? O mais importante era começar, depois que começou, foi embora. Aí, foi embora, entendeu? Então, o mais importante é a gente ter esse início. Daí, depois, a coisa se acerta. E na reunião mesmo eles falaram que a defensoria teve a mesma luta lá atrás, nossa classe é muito parecida naquilo que está passando agora, mas que eles veem uma possibilidade de fazer aquilo ali, só que vai ser gradativo. Ela falou, não posso pagar do dia para a noite, é um negócio que não era meu, eu estou pegando, e eu não sei a dimensão disso também, não é do dia para a noite, eu ia pedir para vocês terem paciência. Qual que é o melhor dos mundos para mim na questão de respeito? Que na reunião do TJ o sindicato estivesse presente, porque é a classe, mas esse é o meu mundo cor-de-rosa, entendeu? Eu acho que o correto era o sindicato acompanhar, fez a reunião lá, já avisar a gente, ó, fizemos a reunião aqui, foi isso e isso. Isso é o mundo ideal, mas a gente não conseguiu alcançar isso ainda. Fazer o quê? Então, assim, as gotas que nos deram, tá tudo bem. Como a gente também precisa ser amistoso, até porque a gente quer que resolva e que faça o primeiro pagamento. Fez o primeiro pagamento, a gente pode pensar no amanhã e no ontem, porque já perguntaram, e o ontem, como vai fazer? E o que a gente já trabalhou? Primeiro a gente recebe agora, depois a gente cobra o ontem, depois a gente vê como que vai fazendo com as outras coisas. A gente vai Oi, pressionando e contornando, mas era isso que eu queria, sim. Na reunião que a gente teve o ano passado, foi o primeiro passo, foi a primeira vez que andou rápido, porque a gente acompanha todas as audiências públicas todos os anos, foi para o TJ várias vezes e voltou, e aí houve uma disposição do governo, né? Porque foi a Fazenda que foi lá, levou a gente lá, olha, então vamos fazer assim, vamos resolver, porque tem que resolver esse negócio. PGE, você pega, eu te passo esse dinheiro, mas você me passa mais, tem que estruturar, você faz isso, então faço, porque tem que resolver um negócio desse, então vamos fazer? Vamos. Então agora que é o primeiro, agora que a gente vai ver como vai fazer. Pode ser que demore ainda, porque se o tribunal não falar, mas tem que fazer isso. Se a gente falar que tem diferença, vamos regulamentar isso. Então, a gente quer que receba. Estamos acompanhando, como o Daniel falou, enquanto isso, não mudou nada. Vamos continuar entrando com ações de cobrança, várias, porque isso foi falado na mesa. O secretário adjunto, o subprocurador falou: a gente sabe que tem um monte de ações, não é interessante para a gente ter que ficar enxugando gelo com um monte de ações de vocês. Então, isso é muito importante a gente resolver para não ter mais ações. Ou seja, aquilo que a Pisotti falava lá atrás, né? Entre com ações, porque a gente está dando a certidão, que vai ser importante. De fato, foi importante, porque ela já falou lá em muitas partes do governo, e a gente reiterou várias vezes, que não parece correto o mediador ter que ficar entrando com a ação, e ele está tendo que fazer isso, porque é assim que o tribunal encaminhou.
tribunal fez a certidão na primeira reunião que a gente teve com o presidente atual, logo no início que ele assumiu, ele falou, mas a gente faz as certidões, né? Falou de um jeito mais bonitinho, mas quer dizer, a gente não faz certidão? Cobra lá, vai lá, o filho não é meu. E a gente ofereceu várias outras possibilidades. Agora, mais importante é que a gente tenha alguém que quer, porque o tribunal não quer, não quis e não se manifestou com nada disso. Vai ficar chorando para ele? Vamos então tentar avançar com isso. Daniel, você quer fazer um complemento? Eu peguei o Não, bonde a andando, mas Fernanda eu acho que levantou você a já mão falou aqui. várias coisas, né? A Fernanda queria falar. Oi, gente, boa noite. Na verdade, eu só levantei a mão por uma questão aqui que, quando a Márcia trouxe do diálogo com a defensoria. A gente está tendo um bom diálogo com eles? Nós tivemos o ano retrasado, na verdade, o ano passado, quando ela assumiu, uma conversa para retomar a nossa parceria. Qual que é a ideia da nossa parceria? Fazer a atuação extrajudicial, que a defensoria não mande nada de extrajudicial para o Sejusc, porque se ela absorver a demanda dela de extrajudicial dentro da defensoria, com a parceria com os nossos mediadores, que a gente tem condições de oferecer no estado todo esse serviço de mediação, presencial e online, ali. Isso resolve o problema do Sejusc, que vai atender somente quem não é beneficiário da justiça gratuita. Se o Tá. Sejusc pré-processual atender só quem não é beneficiário, vai ter o pagamento lá. O que vai restar para a Procuradoria? Somente o que é processual e que tem gratuidade, que é muito pouco, e os 10 milhões daí sobra. Isso era o ideal que a gente vem trabalhando, e nessa abertura do ano judiciário, a gente encontrou, eu e a Mercedes, nós encontramos lá a procuradora e a defensora junto. A Luciana Jordão, tiramos uma foto junto, falamos para ela, ela falou assim, olha, vocês viram que está bem favorável para vocês, né? Eu falei, tá, excelente, a gente quer conversar, a gente quer retomar nosso programa lá, porque a gente fez um piloto de graça, muito difícil, suado, porque eles quiseram fazer um teste, se a gente tem mediadores que suficiente para trabalhar. Como eu sou contra o voluntariado, não tive coragem de falar no grupo, gente, quem quer trabalhar de graça para a defensoria nesse piloto? Aí a gente quase se matou, fez a Viviane, Mercedes, eu, 2, 3. Mas a gente pediu para ela para retomar. E ela falou: vamos retomar sim. Agora está faltando energia para poder fazer o lobby. Ficar lá, ir lá amanhã, ir lá depois, ir lá depois. É isso. Só então, a título de informação, Márcia, que eu acho que é importante a gente ressaltar, o que está acontecendo? Alguns casos da defensoria desses que vão para o Sejusc, ok, a parte assistida da defensoria tem JG, beleza, a outra parte, via de regra, não tem ali o advogado constituído ou mesmo que preencha os requisitos da concessão da JG, ela não o fez no ato. O que está acontecendo? A defensoria tem emitido cartinhas informando que, olha, essa cidadã, ela até preenche os requisitos da justiça gratuita, mas ela não, a gente não vai pegar o caso, ela não é nossa cliente. Vai lá, faz audiência, mas leva essa cartinha falando que você não tem que pagar. Então, assim, inventando norma para sanar uma questão que não tem nenhum tipo de fundamento, né? Nenhum. E ainda peticionando nos processos em seguida, a título de cassação mesmo, peticionando nos processos, informando ao juiz, olha, que o conciliador está cobrando a parte e que ela teria direito à JG. Mas escuta, ela não é assistida dela, Se ela não é assistida, ela tem que requerida, pagar. ela é requerida, não é assistida da defensoria, mas a defensoria quer vir e dizer que ela deveria ser. Não, mas Poderia que ser, ela Sejusc é esse? Que localidade é essa que está acontecendo essa barbárie com a Defensoria não é o Pública? Sejusc, é a defensoria que está Eu caçando. falei errado, mas qual a localidade? Porque não são todas, não, hein? Aqui em São Exato, Paulo. exato. Porque em Rio Preto, por exemplo, liberado. A gente cobra de todo mundo, eu não saio no 0 a 0 nunca. Todas as Mas eu vezes digo toda assim, segunda-feira tem audiência aqui com a defensoria, inclusive a parte, eu falo, você não é obrigada a pagar, né? Porque é assistida pela defensoria, mas a gente fica sem receber. O sim, defensor falou, pode fazer isso, e Nós aí eu falei, temos, a gente Márcia, recebe e os dois pagam. foi nós temos essa interlocução, desculpa, Daniel, foi essa Imagina. interlocução que eu fiz com o defensor, veio até nós nos questionando, eu falei, escuta, é norma, é portaria, é isso, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou assim, não, é porque a gente não vai pegar o caso, a gente não, por uma economia processual deles, eles não querem Isso, mas então a parte paga. jogar para o acordo, e Nós,
vem peticionando, e assim, eu fiquei muito ofendida. Eu fiquei assim, eu não sei se eu Pudera. respondo a petição, porque tá assim, no final da petição do defensor vem. A usuária alega, inclusive, que a conciliadora vem cobrando o valor por mensagem de WhatsApp, causando temor e constrangimento à parte. Escuta? Que horror, ridículos. Temor? Sim. Não, até inclusive a gente tem alguns já julgados no sentido, até parece meio absurdo, um desincentivo à mediação e conciliação, mas tem essa linha de raciocínio. Tem alguns juízes que a parte alega, ó, já tentei no Sejusc o acordo, então não quero audiência no processo, ok? Que é uma faculdade, ok. Mas tem alguns juízes que têm até uma resposta meio ríspida, não, eu mantenho a audiência no processo, porque se a pessoa foi no Sejusc é porque ela quis. É uma resposta bem ríspida, né? Que não... Mas assim, qual que é o raciocínio do juízo? O Sejusc é extrajudicial. É uma opção. No fundo, vamos defender o nosso lado agora. Essa pessoa optou pelo Sejusc é porque ela quis. Ela poderia ter ingressado com a ação. Nós nunca vamos incentivar isso por conta justamente da desjudicialização, claro, mas tem essa linha de raciocínio já em julgados do próprio tribunal, no sentido de que é uma faculdade da parte, a opção pelo Sejusc. E é possível, nós não temos resposta em relação a isso, tá, pessoal? Mas é possível que num futuro haja uma diferenciação entre processual e pré-processual, definindo, inclusive, que a via extrajudicial, a via pré-processual, Sejusc pré, seja sempre pago. Tá? A gente não tem isso daqui, é uma perspectiva, tá? Que se mostra aí no caminho, mas essa é o que a gente entende que vai ser no futuro, né? Se as coisas se acertando. Mas depois, se quiser passar, Fernanda, para nós, onde é essa Qual que é a localidade, pra localidade? Mas gente... é processual que você falou, que ele manifesta no processo, então não é seja os que pré, Não, é também questões processuais. Não, pelo que entendi, tem pré. Não, mas esse caso é no pré, no processual, desculpa. Esse caso é Esse do caso é processual. processual. Então, mas a minha questão, gente, era assim: legal, a gente tem interlocução com a defensora, com quem está coordenando isso e aquilo. Tá bom, então já que temos, então É. vamos tentar fazer um contato para Para mandar ela um mandar para todo mundo um comunicado, para Sim, toda a defensoria, um comunicado de uniformizar. que a parte não assistida tem a obrigação de pagar. ponto. Porque, Sim. desculpa, o defensor entra num processo que ele não tem a parte assistida e ele sabe disso, e ainda no despacho ele é muito assim: requeiro, ele fez requerimento ao juiz, requeiro que seja concedida justiça gratuita para a requerida, que não é assistida dele. Então, desculpa. É o fim do mundo, é o fim do mundo isso. Sim. O Daniel, eu acho que um ofício que a gente precisa então, preparar para a defensoria, Sim. fazendo isso, e aí, Mercedes, pedir novamente a agenda lá para a gente retomar. Para já retomar. Essa Eu fiz uniformização a gente precisa. aquela parceria aqui de Rio Preto do interior de novo, para poder avançar. E aí a gente Agora, tem que tem uma marcar pergunta, com ela. Fernanda, que eu sempre faço, e que é do tempo da Maria Lúcia Pisotti. A gente não pode falar sem dizer nome, a gente tem que dar o nome à pessoa. Aí, então, aí é Então, mais daí a Fernanda Tá, mas passa para a gente. é Quais onde localidades? eu atuo. Não tenho problema com isso, não. porque assim, fulano, alguém de tal, entendeu? Não, A gente tem que ter um mas caso concreto. Eu vou entrar de sola e com força com relação a essa questão do patamar. Eu não vou aceitar, simplesmente. Hoje a gente recebeu um e-mail, não sei se vocês já receberam todo, falando de novo desta criatura, essa senhora, eu só me refiro a ela como uma senhora, né? Essa senhora que é a coordenadora, ela hoje disse que ela já resolveu todos os patamares de todo mundo, que a gente poderia entrar. Eu recebi hoje, tá? Então, eu vou entrar, eu vou dizer, é o meu nome, vou entrar pela corregedoria, eu não quero nem saber. Se eles me tirarem de ser mediadora, quem perde são eles, porque eu sou uma ótima mediadora, entendeu? Então, e eu ainda, graças a Deus, eu já estou aposentada, não preciso desse dinheiro, então deixa comigo que eu me exponho, sem medo nenhum de ser feliz.
entendeu? Não, Mercedes, conte comigo, eu também estou nessa briga e Então, que botando é um a cara. desrespeito isso, né? Isso é É, um desrespeito com você, com todo mundo. Até parece que o mediador faz esse tipo de coisa. Eu não quero nem saber. É justiça gratuita, eu não cobro, mas a outra parte vai ter que pagar, e hoje mesmo fiz isso. Acabou-se. Bom, eu acho que era isso, né, Daniel? Agora a gente tem a Sim. questão da carteirinha. Alguém tem mais alguma dúvida sobre estes assuntos? Porque, assim, é um assunto que não vai acabar hoje, porque a gente também Uhum. tem muita dúvida, tá? De tudo. Então, só para vocês saberem, essa conversa com a PGE aconteceu 2 semanas antes do Natal. A gente já sabendo que eles iam ficar de férias e tal, e tal, e tal. Então, a gente pede a vocês que tenham um pouquinho de paciência para que a gente possa tomar as atitudes, tá? E vou voltar a dizer, por favor, não nos abandonem. A gente Ninguém larga a mão precisa de do ninguém, é dinheiro. isso. Não, a gente precisa desse dinheiro. Nós já estamos pensando, já temos que 2 compromissos fora de São Paulo, que são importantíssimos, um em Brasília, a gente já tem agendamento, e vai ter o Fonamec, que é em Palmas, que a passagem é caríssima, porque a gente está tentando que a Márcia fale lá sobre remuneração sobre o Brasil todo. Então, por favor, gente, não nos abandone, faz em 12 vezes, tantas vezes. A gente precisa desse dinheiro para dar continuidade. Sem Sim. dinheiro, não tem condição. Não Até por tem. conta de São Paulo mesmo. Tem que ter É, essa. Toda vez eu vou para São Paulo, eu moro no interior. Então, assim, eu falto do meu trabalho, eu me desdobro para ir, mas tem esse custo de ir todas as vezes e a gente precisa, porque a gente só é lembrado quando a gente é visto. Se a gente estivesse lá todo mês, todo mês, todo mês, a gente é lembrado. E isso vai criando laços. O secretário, quando nos viu no evento, lembrou. Por quê? Porque a gente viu ele 3 vezes, 4 vezes, em menos de 2 meses. não pode passar. Então, essas coisas são importantes, porque foi desse jeito, Não. pelas beiradas, que a gente conseguiu ir avançando. Ah, mas vai muito tempo que está demorando. Era para demorar muito mais. O tribunal sempre falou que iria voluntário. Se não fosse o CIMEC, ninguém estaria recebendo nada. Nada. Ou ia estar recebendo aqueles que os juízes queriam pagar e estavam fazendo por baixo do pano, como um ou outro. Mas a vontade do tribunal é zero. Então, é por conta do sindicato. A gente precisa difundir isso, que as pessoas conheçam. Tem gente que nem sabe do sindicato ainda. Então, vamos nos ajudar, porque é um sindicato forte que reflete para a categoria, para uma categoria respeitada. O que a gente quer é ser Não, e respeito. a gente passa o tempo todo cercando as pessoas que nos interessam nos eventos todos que a gente vai, para poder pedir para eles apresentar, dizer que tem um sindicato. Ah, tem um sindicato, eu não sabia. E isso acontece com os mediadores também. Então, a gente pede a vocês, por favor, que falem sobre o sindicato, para que a gente possa chegar onde a gente merece. E não é favor, não. Então, a gente cerca todo mundo, vai lá, cumprimenta a senhora, aquela que eu disse. Eu agora falei que é igual o Harry Potter. Eu não vou mais falar o nome, né? Então, a gente cumprimenta. Estou assim agora. Ela é igual o Harry Potter, não tem aquele que não pode ser nominado? Pois é a criatura. Então, Então, a gente vai cercando, pergunta para a Márcia o que eu fiz a última vez lá com o Barroso. Vocês não acreditam. Eu vou contar Ah, a para Mercedes vocês. encontrou a Não, vocês não namorada do famoso. Já acreditam. ficou amiga e já Eu tinha passou o tirado nosso uma material para ele na foto. mão. Vai Não, lendo na viagem. ano passado eu tirei uma foto com ele, com a namorada atual. Maravilha. Aí eu falei, aí no meio lá da conversa do Barroso, que ia dar o colar, não sei das quantas, aí eles falaram assim: olha, infelizmente o ministro não vai poder ficar conosco e não vai receber os cumprimentos. Aí eu disse: ah, não, eu estou com esse papel aqui e tem que chegar nele, não quero nem Ele saber. está com Aí, ações, né, relator? aí fui olhar a namorada dele. Eu falei, mas essa namorada não é mais a namorada. Aí fui olhar a namorada atual. Aí Achou. descobri a criatura bonitinha lá, jovenzinha e tal. Aí, mas Deus é pai, né? Me botou do lado da mulher, do lado.
Aí lá fui eu e falei, olha, você me desculpe, eu te interrompi aqui nesse evento, mas a gente precisa de uma super ajuda e tal. Falei para ela, e ela E disse ela para falou mim, que é eu também mediadora. eu sou mediadora também, e eu faço parte da comissão de mediação do Conselho Nacional de Legal. Justiça. Quando vocês forem a Brasília, me procurem. Falei, lógico, com certeza. Aí a gente já até imaginou a cena, né, na alcova, o papelzinho chegando lá na alcova, né, na mãozinha dele, cheia de amor para dar. Então, vamos Contato torcer. quente esse. Então, Ai, é babado Fernando, que quente. Então, assim, maravilhoso. vocês terem uma noção que a gente cerca mesmo, a gente cerca, a pessoa até se assusta porque a gente chega e dá assim no paletó, na roupa, pede, entendeu? Só para vocês saberem que é um trabalho que a gente vem fazendo com muito amor. Então, por favor, pessoal, fiquem conosco, não saiam, não nos abandonem. Às vezes eu recebo uns e-mails, porque eu não fui incluída no PQI, não sei o quê, não fiz o curso, eu vou sair. Gente, pelo amor de Deus. Né? Não foi incluída porque não foi incluída, porque não se incluiu. Porque se incluir, vai estar lá. A gente não deixa de atender ninguém. Bom, Márcia, agora só vamos falar de carteirinha, né? Que agora É. A carteirinha, a Raquel, o marido dela vai fazer transplante de rim, aí pausou, é atrasou 2 semanas fígado, daquilo que a é gente pensava. fígado, fígado. É fígado, É muito rim. Eu acho pior. que ele vai transplantar várias coisas. Não está muito bom pro lado dele, não. Mas eu falei para ela, coitada, né? Melhor viúva do que divorciada, hein? Ai, que horror, Vai ficar com, Márcia. Deus me vai livre. ficar com a pensão inteira. Não, brincadeiras à parte, Deus tem misericórdia. Mas ele é um querido e ele vai dar tudo certo, tá tudo bem. Então, eles vão fazer, só que aí deu essa demoradinha. A gente vai colocar o link no grupo, porque precisa preencher de novo. Agora mudou também, porque o SMEC Nacional, mas ela vai passar o link porque a empresa que faz, ela pega daquele link e ela produz. A gente não tem funcionário para ficar fazendo esse serviço. Então, a gente pede novamente que vocês façam isso. Quem Não, pagou a e anuidade preencham, integral e tal, preencham com lá em janeiro, atenção, né, tem que Márcia? pedir também. Hã? Preencham com atenção os dados de vocês, porque Sim. depois eu recebo 5 e-mails, eu não recebi, não recebi. A gente manda, manda. A E Vivi, é uma ano questão, às passado, vezes, mandou, mandou. de Quando CEP, chega na hora, não recebeu, porque o e-mail estava errado. Aí ou não dá, CEP, né? ou apartamento, né? Não É, colocou, essas tudo coisas e acaba isso voltando. é A importante. foto também, a gente gasta muito tempo para fechar o lote consertando foto. Foto de foto. Teve gente já que mandou foto do RG, pegou a câmera, tirou uma foto do RG e mandou. A foto do RG fica muito ruim. Foto em óculos escuros, foto no fundo do mar, fica muito ruim para uma carteirinha. Para dar seriedade, tem que ser uma foto, né? Pode ser até sorrindo, não tem problema. Tem lugar que fala sério, não. A gente pode ser todo mundo feliz porque a gente sofre, mas a gente é feliz. Mas que Estou seja muito feliz aqui, uma Márcia, foto porque eu tenho minha verdadeira. amiga Vanderly, que há 4 anos eu venho catequizando ela e ela agora entrou no sindicato, Se tá? converteu, é uma Então, conversão isso. agora falta a Cibele. Cibele vai entrar também, se Deus quiser. Vamos Né, convertendo as Cibele? pessoas, porque nós somos um sindicato diferente, né? Tem gente que entrou e falou: nunca me imaginei num sindicato, meu Deus, Eu, eu. né? Mas a gente é um sindicato diferente e é necessário, gente, para dar equilíbrio. O sindicato é equilíbrio. Se não houvesse a gente, o TJ não ia fazer nada. E eu falei, esse dia eu estava falando com uma pessoa que estava reclamando do sindicato, eu falei assim: se a menina que limpa a sua casa, ela cobra R$ 150 para a limpeza da sua casa, ela está 4 anos com você, se ela não pedir para você aumentar, você vai aumentar por livre e espontânea vontade? É muito Não. bom, vou te pagar 200, vou começar a pagar 200. Não, ela não pediu, tá limpando, o tempo tá passando, você vai deixando. Não, e você E é sabe o assim que que eu acontece descobri? empregador empregado, o Olha, trabalhador e olha o que eu econômico, né? Classe descobri. Eu tenho econômica. uma moça que trabalha comigo há 22 anos, vai fazer 23 agora em abril. E ela, aí veio da contadora, a Rosana me mandou cobrando, Márcia, um valor de sindicato dela. Aí eu falei, caraca, eu falei, você assinou alguma coisa? Eu não assinei nada, não sei nada. Aí mandei perguntando para eles, sabe qual é a resposta deles? Que se ela não quiser, ela tem que ir pessoalmente lá no centro da cidade e dizer que não quer.
e assim eles vão recebendo dinheiro. Todos os Tá? sindicatos fazem isso. Pois Menos é, o CIMEC. Menos o pois CIMEC. é. Então, sabe? Porque a gente Mas, acredita ó, que tudo é por amor, né? Nosso mundo é cor-de-rosa. Mas veja, mas na verdade, eu queria que, assim, toda conquista que a gente tivesse fosse atribuída a quem é associado. Porque a gente traz benefício para todo mundo que nem é. É um mundo que não existe, né? Mas aí as pessoas se tornariam para ver assim, olha, quem tem o benefício, quem não é, vai ser tratado na unha do tribunal. Aí eles iam ver como é importante ter o sindicato. Mas as nossas conquistas valem para todos, porque nós não somos uma associação, né? Somos um sindicato. e nós Mas tá tudo estamos certo. trabalhando, né, Márcia, muito forte para trazer, para a gente tentar trazer, não sei se eu acredito que a gente vai conseguir, algumas oportunidades aí sim para os associados, para trabalharem extrajudicialmente, Extrajudicial, que é o entendeu? principal. Se a gente conseguir Então, a fomentar o gente mundo está indo extrajudicial, atrás disso e, se Deus quiser, estamos. esse ano a gente vai ter essa glória aí de Deus para fazer, para Vamos ter. festejar, tá? Tem mais Vamos ter alguma oportunidade coisa, de trabalho para pessoal, os que nossos ficou mediadores. faltando? Eu acho que isso era a carteirinha, era expectativas que a gente tem da PGE que a gente vai correr atrás, e a defensoria e E as a certidões. Não deixem de fazer as certidões, certidões. ações. Quem puder Mercedes, ajudar os outros, ajude. Quem tem facilidade, ajude. Tá? E Mercedes, A outro CIBEL, detalhe, só para terminar. Vejam o edital que tem do Supremo. Quem não se cadastrou, STJ, STJ, é, Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Então, Mas, vejam isso, que isso é uma coisa, mas é só para gente Porque a hora que a velha, gente for para graças a Brasília, é, a Deus. gente vai conversar com eles sobre isso. Então, É. façam o cadastro, para a gente poder dizer, olha, tem muita gente cadastrada. ô, Vamos ver que Não, mas método isso que é vocês para vão usar de velho, tá? distribuição, Isso é para né? mais de Porque o 20 anos de método de formado. distribuição pode ser só o desembargador amigo dele, porque no mundo acontece isso no Brasil. Mas se todo mundo, muita gente fizer o cadastro, a gente vai poder, né, Mercedes, conversar com Mas o eu estou ministro achando que que não é do vai ser Sejus assim, não, porque para poder eu ter uma fiz o distribuição. cadastro, em um mês eu já recebi tudo, me ligaram, me falaram. Eu tô aguardando aí, quem sabe alguém vai, um maluco ô, aí vai me chamar, né, para trabalhar. ô, Sabe lá, Mercedes, né? mas Ah, reforça essa questão, porque eu fiz também todo o processo e você investe uma grana no Não, não processo. tem que pagar nada. não, não tem que pagar nada. Não, Tem, gente. Então, você negativo. entrou no link pago. Tem um link daquele é, Siju, como que é? É Sede. CIF, Sei, não, sei, É, CIF. sei. tipo Sei, SEI, tem o tipo te dá no SEI, SEI. mas antes Aquele do link tem um SEI que é tem o pago e tem SICAF. outro que é do governo, que você entra pelo É o Gov. SICAF. Eu coloquei lá no grupo, É, falei, gente, SICAF, é. quem entrar pelo Não Gov paguei não vai nada. pagar. O Ah, Eduardo tá. fez e deu certo. Bom, Meu de deu qualquer Fez. forma, certo eu também. fiz, paguei, É fiz errado. Então, trabalhoso, é trabalhoso, trabalhoso, cheio de paguei. detalhes, mas dá E, ó, certo, gente, Você Fernando. entrou pelo outro link. o que tem que lembrar todo mundo aqui é que é só para 20 anos de formação Tem que após. ser 20 anos Mas a gente formado. vai falar isso lá, porque está errado isso, né? Colocar um prazo estrondoroso de formação. Absurdo isso. Ah, A gente não vai falar, acho nada primeiro demais, cadastra, viu, faz de bobo, Márcia? cadastra. Não vai pagar Não nada, acho nada depois a gente demais. fala. Você Tem não acha, nada você para tem, né? velho, só tem É. esse. Márcia, Então, por foi favor. uma forma de filtro para falar assim, ó, Pedro, João e Maria, eu quero vocês. O que nós vamos É, colocar para filtrar e deixar só vocês? é. Ah, vamos colocar um tempo grande de 20 anos formação? é uma loucura isso, é uma É isso. coisa. Mas a gente vai falar Deixa, isso deixa o na Eduardo reunião falar. com o ministro, Espera aí, coordenador do Sejusc e do STJ. Vamos falar. Porque ele nós precisa vamos fazer um ajuste falar. nisso aí. Assim, absurdo, isso fora do padrão. Vamos falar com jeitinho, mas vamos falar isso. A Fala, Sibeli quer Márcia, falar. Eduardo. A Lila eu também não estou quer. A conseguindo Sibeli tinha te levantar a chamado, mão. Mercedes. Oi. Dalila, aguarda um Peraí, só um minutinho, por pouquinho que o favor. Eu tô Eduardo de já olho tinha aqui. pedido. Já Eu te queria chamo, falar já, também, Dalila. não estou achando a mãozinha. Peraí. Tá, eu vou anotando Tá, vocês. então vamos fazer assim, ó. Sibeli, A Sibeli, a ó, Dalila e o Eduardo. Você vai embora, Eduardo? Você quer falar? só para explicar. Eduardo, Sibeli, Dalila e Inês. Fechem os Pronto. microfones, deixa só o Eduardo falando e eu vou chamando vocês na ordem. Então Ó, vai. a primeira a razão de eu ter que sair é que daqui às 19 horas tem o curso lá dos superendividados, né? Que está sendo feito, o Gemaldo também está junto.
Mas, enfim, ontem eu participei daquele evento no EPM, não presencialmente, eu estava aqui, quando é com relação à Argentina, Brasil e Argentina. Eles fizeram lá um evento cheio Eu de ia, não argentinos. conseguia. Eu entrei, mas aqui no online, né? E tenho um peito para dizer que o Brasil está na vanguarda desde 2005, com os mediadores e conciliadores e tal. E os hermanos então disseram, não, nós já existimos desde 1995, né? Então o juiz, o Ricardo Pereira, falou, nós somos ainda adolescentes, vocês já estão na fase adulta da conciliação. Mas todo o diálogo dessa questão estamos na vanguarda, temos a conciliação, temos os mediadores e coisa e tal. Então, quando a Márcia fala que o tribunal não quer isso longe de mim, né? Quer dizer, ela fala, tá bom, eles nos servem, mas não queremos pagar nada. Né? Parece a música do Raul Seixas, não vamos pagar nada. Mas, enfim, então a ideia precisamos mostrar as duas faces da história. Vocês querem nos usar e abusar e dizer que existimos, mas não querem pagar nada? Não dá para ser assim. Né? E pode-se dizer, participei de um evento Argentina-Brasil, promovido pela EPM, onde todo mundo ficou claro e levantou lá os louros do judiciário brasileiro, dizendo que nós temos mediadores e conciliadores e que dão conta do recado aqui. Esse é um ponto, tá bom? A doutora Zuc estava lá, né? E ela é a defensora declarada da questão da conciliação, né? Colocou outro dia num outro evento que falamos, acho que foi do superendividamento, que ela, na forma dela ver, ela entende 3 patamares para o judiciário, o processual propriamente dito, que é o tradicional, o extrajudicial e o arbitragem. Na cabeça dela é assim que o judiciário brasileiro tem que se posicionar, né? E no extrajudicial ela enfiou lá realmente o Sejusc, né? Ela coloca o Sejusc como extrajudicial. Então, isso que o Dr. Daniel falou há pouco, tem esse eco, né? Vem dali, né? Então, eles estão defendendo a questão do processual, porque, afinal de contas, é a base de tudo. Mas o extraprocessual e o arbitragem faz parte lá da pauta da doutora Zuc, na forma dela trabalhar. Esse é um outro ponto. Isso precisa ser sempre batido quando se vai nessas eventos onde essas pessoas estão, mas doutora, a senhora não falou sobre as 3 patamares, e vão cobrando nessa linha, né? Porque eles fazem compromissos públicos, né? E quando é para defender o conciliador ou mediador, agora ainda fizeram essa primazia aí de dividir os dois, é aquela história, como é que se divide o átomo? Conseguiram dividir o átomo em 2 aí. Mas enfim, então, quando vem nessa hora, fica discutindo e criando caso com o pobre do mediador. E a terceira, Márcia, é essa pauta que você falou, que tem aí os eventos. Eu me desculpa, o ano passado eu fui bastante indisciplinado, praticamente não participei de evento nenhum. Esse ano eu pretendo participar, mas coloca a agenda aberta, tá bom? Para a gente poder, de repente, como você falou, vamos lá para o Amazonas, né? Caro pra caramba, né? Do que precisa se preparar lá, porque tem pernilongo pra burro lá. Então precisa tomar vacina amarela, vacina da dengue, vacina de tudo. Não dá para tomar. Não, não é Palmas, em Tocantins em junho, Tocantins. já tô te Não, eu avisando. não vou, porque palma você derrete que nem batata ali. Sou de Rio Preto. Lá eu me sinto em casa. É muito calor. Ar-condicionado lá não tem jeito, não resolve. Mas desculpa, só queria dar esse parecer com relação principalmente ao evento da Argentina, que eles enchem o peito para dizer que estamos na vanguarda, né? Mas na hora do vamos ver, fica discutindo, me tira esse negócio de mim, né? E concordo quando você fala a respeito, o Daniel falou do filho bonito, né? E a Márcia coloca como é que a gente vai pegar o peixe? Não pode assustar o peixe, até porque um peixe é um bagre ensaboado isso aí, né? Precisa se dar com rede, não dá para ser com anzol. Então precisamos ir devagar mesmo, e se eles já chegaram nesse nível, para nós é uma evolução, né? Porque já assumiram, deixa comigo que eu pago, ótimo. Depois eu te mostro a conta toda, por enquanto você está pagando só o cafezinho, né? E aí a gente mostra depois até chegar a sobremesa. Tá bom, gente? Eu agradeço, daqui a pouco nós vamos sair, eu já falei demais, porque vou entrar lá no superendividamento, que é uma proposta boa também, pelo menos eles têm dito. Estão se focando nisso, e a conversa do Dr. Ricardo Pereira que é quase que enxugar gelo. É o da Cancesp? É o que vocês estão? É o da Cancesp. Tá. Pereira fez ontem, não, antes de ontem, debaixo de chuva, ele acabou saindo porque
algum raio derrubou a energia dele lá. Mas ele colocou, ele falou, às vezes a gente se sente enxugando gelo, porque nós, de um lado, criamos as leis, defendemos o sobreendividado, aquela coisa toda, por outro lado, tem um monte de banco oferecendo consignados e créditos mais baratos e portabilidade, quer dizer, é uma guerra maluca, tá bom? É isso aí. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Obrigada, Obrigada, Eduardo. Eduardo. Agora a próxima é a Cibele. Oi, boa noite, pessoal. Então, desculpa estar atravessando aí a conversa, mas aqui eu não achei a mãozinha. Eu fiquei procurando aqui, mas eu não achei. Então, o que eu queria, assim, sugerir era mais para, assim, direcionando para a Mercedes. A Mercedes, eu conheço ela desde o nosso curso de mediação na IASP, né? E a gente ingressou juntas no Santa Amaro, a gente está em alguns grupos semelhantes e tal. Então, assim, o que eu estou percebendo pelos nossos grupos, assim, eu não estou vendo que o pessoal está aderindo muito às certidões, mas tudo tem um porquê. Eu tô achando que o pessoal, primeiro, tá desorientado. Ah, mas teve o curso. Nem todo mundo é do CIMEC, nem todo mundo pode pagar. Então, assim, tem são N motivos, né? Então, eu pensei assim, a gente poderia tentar fazer um mutirão para ajudar a alavancar esse pessoal que está com medo de ingressar. Meu, eu não vejo ninguém falando das certidões. Assim, Mercedes, você está sempre muito empenhada, mas eu não vejo o pessoal muito aderindo ao ingresso das Não, mas, certidões. Sibeli, não é porque não aprendeu, não, é porque dá trabalho. E tudo que dá trabalho, o povo não quer fazer. Você está entendendo? Então, Sim. assim, mas Mercedes, você conseguiu ser conciliadora lá do STJ? Mas eu olhei, dá tanto trabalho, já parou, já não vai fazer. Então, mas a ideia seria o quê? A gente fazer um roteirinho, porque Não, eu a estava gente ouvindo tem esse aqui, roteirão, a gente Já tem tem, tudo Cibele, tem no pronto. site. Eu até estou conseguindo Tá no entender o que está nosso fazendo, eu site. também liguei meu áudio também para então, poder. porque assim, tem que primeiro separar certidões pertinentes. Você viu que até o Daniel estava falando que tem certidões que não é pertinente no Não, aí processo. você vai Aí ver. atrasa, Então, dá problema no você tem que processo. ter discernimento para entender. E se você não entende, Sim, você tem que perguntar para alguém para te ajudar. Agora, o que acontece, isso que eu estou te falando, Sibeli, dá trabalho. O neguinho quer que faça para ele, entendeu? Tem que pegar o negócio e fazer. Aí pronto. Aí todo mundo adora. Agora, você fala assim: Daniel, você faz? Vivi, você faz? Mercedes, você faz? Não, eu não vou fazer para ninguém, sim, cada entendeu? um tem que separar os Cada seus um tem que ir documentos atrás próprios, e tá tal. E certo? assim, o mínimo que a gente precisa é que as pessoas entrem no sindicato para terem acesso a informações que muitas vezes as pessoas não têm, entendeu? Porque já que a gente pode, tudo que a gente consegue alcança todo mundo, independente de ser associado ou não, eu acho que assim, é o mínimo que as pessoas podem fazer. E eu estou falando, gente, porque eu estou muito brava, porque volta e meia eu recebo esses e-mails pedindo meu cancelamento. Nem ter coragem de mandar onde tem que mandar, que a gente repete, manda para o grupo de associados. Não, manda lá no grupo de contato, fala, eu quero cancelar. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou dizer para vocês, entre em contato com associados, tá? Que é o grupo específico para que isso seja feito. Não dá para a gente fazer de qualquer maneira. Tudo isso fica registrado por e-mail, a pessoa que pediu, quando ela pediu, por que ela pediu, por que não foi possível, quanto que ela está devendo, porque as pessoas não leem as coisas. Então, eu acho assim, não dá para a gente ficar pagiando ninguém. Ninguém tem tempo para pagiar, entendeu, Sibeli? Eu Agora, entendo. você fala assim, Mercedes, você me dá uma ajuda, eu não consegui isso, não consegui aquilo. O que acontece? O próprio Sejusc fica mole para mandar a certidão, porque as pessoas não pedem. As pessoas não pedem. Entendeu? Fazendo Por aí que então um que eu tenho paralelo ao que a todas as Mercedes está minhas? falando. Quem é que está fazendo? Quem está fazendo certo, como o Rodney aqui colocou no chat, ele vai e pede, né? Aí o Sejusc, bom, tem quantos conciliadores? 10? Só um está me pedindo? Ah, não vou parar É, para atender esse um.
É, Ao passo que este um é que está correto. E os outros 9 estão absolutamente errados. A pois é, inércia é errada. É ser é. conivente com o errado, né? É só um Não, pedido. por que que eu tenho todas as minhas certidões? Eu tenho todas, porque eu tenho tudo organizadinho, eu mando para elas, às vezes tem até duplicidade, tudo, e elas me respondem, Mercedes, isso aqui está em duplicidade e tudo mais. Agora, se não fizer isso, dá um trabalho muito chato, dá, muito chato. Também acho. Mas escuta, adianta só. É o que eu falo, adianta reclamar só, ficar reclamando, não. Vamos agir, porque também não adianta ter PGS se vocês não tiverem as certidões. O que Sim. adianta o nosso trabalho? As certidões, o Sejusc não vai elaborar se você não pedir na ata, do jeito certo. Tem E gente que elas nem sabe falaram, fazer o elas já pedido. Cada falaram Sejusc, várias Sibeli, tem as suas vezes isso. especificidades. No seu caso, tem que pedir na ata. No meu caso, por exemplo, onde eu atuo, não. Eu tenho lá uma determinação, uma organização que eu tenho que cumprir. Mas é assim, o ponto-chave é cada um fazer o seu devido papel, que inclusive está na própria resolução, que é obrigação e dever do mediador cuidar dos seus recebimentos. Não é terceirizar isso para o Sejusc. Não é terceirizar isso para o TJ. Já está mais do que claro que eles não estão nem aí conosco. Se nós não fizermos o mínimo do mínimo por nós, e cada um no seu individual, para se somar isso, gente, cada vez mais as coisas ficam mais pesadas. E aí a sensação de que avança um pouquinho e retroage dois pouquinhos. Mas é Mas por causa pelo que eu disso. entendi, só é viável o pedido se tiver a certidão emitida pelo cartório, pelo Sejusc, no Sim, caso. claro, Senão, claro. não. Não, é E só tem pelo que ser Sejusc. pedido na ata para o Sejusc entender, Não, não é porque que tem não que é todo pedir mundo que na pede. ata, você Não tem sei se que é nem fazer nada, mas a o questão é, só termo. uma parte aqui. A Silvia Rocha, outra vez, eu vi um e-mail de uma pessoa que reclamou, que falou, olha, por que não fazem isso, não fazem aquilo? Ela perguntou qual localidade, onde que é? Ela fez uma reclamação e perguntou a localidade, e a pessoa não respondeu. Ela Não suspendeu. respondeu. Ela suspendeu a pessoa, porque Não, ela não e quis falar aí onde não que é. é, Então, ô assim, quais Sibeli, localidades não fazem certidões? não A gente é, mandou um ofício não para ela é. falando No tal e nosso tal lugar, caso, né? é o seguinte: você tem que fazer o termo, o que elas estão pedindo, e com razão, é que tem que estar claro no termo quem Sim, pagou e quem não sim, pagou, tá? exatamente. É só isso. Então, fulano tem Mas isso em justiça todos os termos tem gratuita, que constar. pois Todos, é. todos os termos precisa Então, constar isso. É o mínimo da justiça nossa Aí gratuita, obrigação. resolve que se o termo está lá, você tem controle no seu termo? pois é. Aí você, não, você escreve. Inclusive, elas autorizaram ontem que a gente escreva que é mediação ou conciliação. O que que ela vai fazer? Ela vai levantar para ver se você pode cobrar como mediador. Espera que eu estou apagando aqui toda hora, eu vou tirar esse troço aqui que está me incomodando. O termo é você que está fazendo, o ideal era até que a gente escreva, né, todos esses detalhes. Isso requer a expedição de certidão da seção, uma vez, da parte X, né, pode indicar o valor, ou então, considerando o valor da tabela, meu patamar e a carga horária. Ainda ajuda mais A ainda. carga horária de Tudo que a X é gente X. puder fazer E às para vezes você fez ajudar, 2 horas, 1h30, tem que pagar duas, se fez 1h30. né? Eu tô pedindo agora que a Maria Helena entrou no nosso caso, porque na época da Anne não foi explicado isso. Não, não foi. Não E ontem a foi. E Maria eu Helena perdi falou: vários. passou 1 minuto de 1 hora, pode cobrar 2 horas. Foi a informação que a gente teve. A Então, Inês assim, mesmo falou que o central faz automático. então eu acho que a gente tem que ajudar para ser ajudado. Se a gente não ajudar para ser ajudado, é a mesma coisa. Elas falam: mas a gente tem pouco funcionário. É igual aqui no sindicato, a gente não tem funcionário. Então, tem que ter paciência. Se alguém quiser ajudar, quiser fazer a carteirinha, quiser fazer o certificado, porque tudo isso é um saco, dá um trabalho danado. Só que todo mundo tem suas obrigações. Então, mas eu não posso, ninguém pode. Então, tudo bem, a gente não está queixando. Agora, não saiam, porque se vocês saírem, a gente não vai ter dinheiro para dar continuidade. Bem francamente falando, tá? Então, eu queria que vocês
tivessem essa consciência para não nos abandonar, porque nós vamos. Eu não sei porque eu já sou velha, mas quem é mais jovem vai receber e vai ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Eu acho que é importante. Eu mesmo velho quero receber, então vamos trabalhar. Mas tem que dar tempo, né, Eduardo? A minha meta é 102, eu quero chegar no 102. Então tá bom. Tá Vamos bom? lá. Eu acho que acabou, né, pessoal? Alguém tem mais Não, alguma Sibeli, coisa? acabou. Tá bom. Dalila, Uma quer falar moça ainda, que Dalila? ficou A Dalila, eu acho que faltando. precisou sair, porque ela tem os cuidados com a filha. Ah, Ela é uma guerreira, mesmo com 1000 problemas, ela está sempre acompanhando a gente. Todas Ela as pediu para reuniões. isso, em agradecimento. E ela queria saber do STJ, a gente colocou o link lá no grupo. Já tá lá. O link do SICAF, Eu acho vi que que já você tudo colocou certo, ela também. respondeu que era isso. Dá Então, bastante. para encerrar, a Inês. É isso, Inês? A nossa última. Liga o seu microfone, aí a Sibeli fecha o dela, por favor. Viviane, eu não levantei a mão, não, meu bem. Eu estou entendendo perfeitamente, estou tranquila. Então foi algum Perfeita. movimento que você fez que eu achei que você também queria falar. Não, querida, não. Obrigada, viu? Eu que Obrigada, agradeço. Inês. Ela deu uma informação do Serviço Central que foi importante, tem lugares que fazem. Agora, ele faz com o valor errado, faz com R$ 75, e era uma mediação. Aí você peça no Sejus que é a observação, né? Olha, nesse caso, gostaria de pontuar. Como que a gente faz? Põe no termo, pergunto para a juíza, fala para o CIMEC mandar um ofício, se for o caso, que está fazendo automático para todo mundo no valor errado. Então, essas coisas que a gente vai ficar atento. Mas se já está fazendo, é alguma coisa. Vamos cobrar, vamos entrar com as ações. Às vezes você entra com uma ação de uma certidão, tá bom. O importante é ter um movimento, né, de ações. E para a gente é importante porque foi isso que começou a gerar reflexos para a gente. eu estou esperando, que eu vou ganhar Tá tudo dinheiro certo. aí, se Deus quiser. Estou com Amém. fé. Fernanda, para encerrar. Para encerrar, vamos Para lá. encerrar e para Fernanda. tentar botar um pouco mais de alternativa, né? A nossa função também é essa. Ah, eu conversei com o Dr. Daniel, ele não está aqui mais. Falei com ele a respeito da possibilidade de utilizar o próprio termo como certidão, ok? Alguns sejusques nos quais o próprio escrevente faz o termo, eles estão utilizando, então, que esse termo valha como certidão, conforme... Seria ótimo. Seria uma ótimo, Alguns já mas eu fazem acho isso. Tem algumas perigoso, viu, comarcas que já fazem Fernanda? isso mesmo. Eu acho meio perigoso a gente pegar para a gente essa responsabilidade, sabe? É para o escrevente. Tem algumas comarcas que já fazem, Mercedes. Já fazem isso. O escrevente que Aham. faz o termo, né, onde a gente está vendo onde o escrevente faz termo, ele mesmo já coloca no final dos sim, aí tudo bem. Quando ele Mas faz o não é, termo. por exemplo, Santo Amaro não é o caso. Vocês Eu fazem. posso fazer uma pontuação com relação a isso? O problema de colocar que o termo serve como certidão, como que você vai entrar na justiça? Vai quebrar confidencialidade, porque vai estar todos os dados de outros envolvidos no termo. Vai estar toda uma história lá e você não vai ter como utilizar. Então, o ideal é realmente aquela certidão onde só consta nome das partes e valor. Porque se você utilizar o termo, vai gerar um problema aí O futuramente. maior ponto são os processos que envolvem, né, o sigilo. Sim, e até Processos sigilosos, mesmo, que em sua maioria, em sua grande maioria, por conta das questões de alimentos, né? Sim. Esses não podem de jeito nenhum, disso, nem para fazer a cobrança daquele, ele não pode ser nem juntado para você fazer a cobrança no juizado especial. E fora civil, isso, porque em caso, quando a gente em fala da caso que confidencialidade, a gente não pode expor, né? Até porque tudo aquilo que vai estar no termo não tem nada a ver com a cobrança que a gente tem que fazer. Então, o ideal é sempre realmente, acho que pedir a certidão. Né? Pode até usar esse termo para pedir uma expedição de certidão quando for ingressar com o pedido na justiça, mas se juntar no pedido né, para receber o termo, eu penso que pode criar algum problema. Eu acredito que vai ser por pouco tempo, porque a Procuradoria não vai criar um sistema só de certidões. O TJ não vai querer causar todo esse trabalho de fazer certidão, mandar certidão para cobrar certidão.
vai haver um sistema. Eles já tiveram um sistema, eles comentaram na reunião, pode ser feito por um sistema, eu acho que de comunicação, do próprio, no PMEC com a Procuradoria. A questão é o que está acontecendo já agora, certidões que a gente pegar agora. Sim. Mas eu acho que no futuro, mas nem essas certidões a gente vai precisar ficar sofrendo. O que a gente precisa é pontuar para o NUPEMEC localidades que não emitem certidões. Varas que não emitem. O Sejus que emite, mas a vara tal não emite. Então, tem que pontuar localidades que não apontam. E aí, assim, ó, XYZ não faz certidão. Temos informações que outras também não, mas a gente levantou essas 3. Aí ela vai nas 3, falar, tem que fazer certidão. E aí a gente requer um comunicado para fazer certidões. Eu acho que isso. Agora, a gente não sabe, eu não sei que localidade não emite certidão hoje. Que eu posso falar Bom, assim com segurança, no PMEC, a comarca X não faz certidão. então é isso, né, Márcia? Acho que tá bom, né, Vivia? Tá bom, mas Tudo obrigada pela bem? colaboração, Fernanda, Deixa eu só das responder aqui a reflexões. Fernanda. A Fernanda fez uma E pergunta. Quem o não tem Fileto está certidão, aqui, né, nosso certificado. vice-presidente, eu não sei se ele quer falar alguma coisa para Eu encerrar. Quem não não tô tem. vendo. Deixa eu só responder aqui a pergunta da Fernanda, que faz muito sentido o que ela está falando, para explicar aqui para todo mundo. Quem não tem certificado digital, pois não é advogado, como tem feito para ingressar as ações? Vou usar um exemplo meu, tá? Que independente de eu ser advogada, eu não faço cobrança no meu trabalho de mediadora como advogada. Eu não faço, eu não entro. O que eu faço? Nas comarcas em que eu precisava muito fazer isso, cobrar, né? Constava lá no final do termo, né, que o requerido aceitou pagar lá os R$ 30, né? Os 50% que lhe cabia no dia tal, até o dia tal. O abençoado não pagou, eu entrava com e-mail para o juizado especial daquela localidade, tá? Então vamos lá. JEC para aquela localidade por e-mail, com o número do processo, os dados os dados, o horário que eu sou a mediadora, fui a mediadora daquela sessão, nananana. Existe, por existir sigilo no processo, não posso juntar a comprovação, mas que pode ser extraída por eles, que têm acesso. Tirava o print final, onde constava a informação de que aquela parte, a parte em que o print da parte em que comprovava meus dados bancários e o aceite da pessoa com a assinatura, e tudo isso no corpo do e-mail, tá? Como se fosse um pedido de ação mesmo, como se fosse, não, é um pedido de ação. Isso como mediadora. E eu comecei a fazer essa prática para não ser diferenciada no tratamento, porque e fomentar o meu trabalho de mediadora. Isso comecei em 2020 fazer isso no virtual, essa cobrança. Causou muito rebuliço em algumas regiões, e em outras ela foi muito bem aceita, e que passou a ser uma prática. Então, assim, e depois virou certidão. Então, a minha sugestão é para aqueles que não são advogados, não deixar de fazer o ingresso no pedido. E mesmo aqueles que são advogados, lembrar que se a gente não fomentar o nosso trabalho como mediador, ele nunca vai ser respeitado. Porque é muito mais prazeroso e gostoso ser mediador do que a advocacia, senão nós não estaríamos aqui. Vamos combinar, né, Fernanda? Se não tivesse o amor pela justiça, de uma forma mais amigável, né? E todas as nuances que a própria mediação nos traz, nós estaríamos só no litígio, só como advogadas. Então, assim, eu vejo que é uma forma até de nós, advogados, contribuirmos efetivamente com a categoria profissional do mediador. Né? E aí, depois fica a nossa livre escolha, saber o que a gente vai querer fazer. Mas isso, assim, para quem é advogado, mas para quem não é, independente de qualquer coisa, você tem todas as ferramentas possíveis nas suas mãos. Use-as. Tá constando o termo, tá? Usando o exemplo que a outra colega, que eu esqueci o nome aqui, mencionou. Não acho correto, também não acho. Mas aqui, pensando com meus botões, o que eu faria? Pintaria lá o nominho da pessoa, mas isso é um racional que a gente já tem, né, Fernanda?
porque a gente já advoga. Mas é assim, para explicar para quem não. Pintaria, tira o print, ou, né? Se não sabe mexer com algumas ferramentas aqui tecnológicas, tira o print, ou pinta, tira o print e pinta. Lá na hora que você tira o print, já tem ali a ferramenta com a canetinha. Passa ali no nome. O número do processo pode. O nome das partes, não. E ali onde vai constar também o seu nome, bem no cabeçalho ali, conduzido pelo mediador tal, pelo conciliador tal, devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça. É uma forma de você comprovar que você atuou. Precisa criar possibilidades, né? Aquilo que a gente fala nas conciliações, que precisa ter ideias criativas para buscar uma solução. Quando a gente fala isso para o outro, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é importante que façamos isso consigo, né? Então, assim, ter ideias criativas e possíveis e realizáveis dentro do nosso trabalho. É isso que eu tinha para trazer para vocês, é isso que eu fiz, é isso que eu sempre faço. Até o Rodney pode me confirmar que eu ensinei ele a fazer. Tem alguns colegas que me procuraram, eu expliquei como é que eu fazia, e não é nada diferente do que estou dizendo aqui para vocês. Tá? Então, assim, dá resultado. Mas é aquilo que a Mercedes falou. Dá trabalho, você tem que anotar. A hora que você está com acesso ali no SAGE, no processo, você tem que ter agilidade em anotar todos os dados daquele requerente, daquela pessoa ou do requerido, daquele que vai pagar, do pagante. Né? Se está representado por advogado, anota o nome do advogado, nem perde tempo. O e-mail do advogado, tem lá nos rodapé, tem lá na procuração. Se não tem no rodapé das petições, na procuração tem, gente. É isso. Dá trabalho, mas tem possibilidades, tem alternativa. E ir atrás. Só não vai receber mesmo se a pessoa não tiver com o endereço correto e for extinto o processo. Mas tem que tentar primeiro. É isso. Eu acho que agora dá para a gente encerrar com chave de ouro aí, né? O Fileto quer falar? Ele está aqui, né? Nosso vice-presidente, para finalizar. Pessoal, obrigado pela atenção, né? A conversa geral foi muito boa, mas o resumo é a esperança, que agora nós estamos num caminho mais próximo do sucesso dentro do TJ de São Paulo. Quer dizer, na realidade não é dentro do TJ, né? Certo? É no estado de São Paulo, através da Procuradoria mais a Fazenda, para resolver os problemas que o TJ São Paulo não tem resolvido para seus mediadores e conciliadores, e muito menos valorizado da forma que nós merecemos. Então, por isso que nós precisamos da união. Quanto mais pessoas tivermos no sindicato, vai ajudar bastante. Tem alguns momentos da negociação com as autoridades, que é muito parecido com uma mediação e conciliação, dá a impressão que foi tudo para o buraco, e daí a pouco você consegue uma argumentação que reaviva a discussão e a esperança, né? Então, eu estou trabalhando bastante com a Secretaria da Fazenda e com a Procuradoria, só que assim, né? Eu vivo me colocando à disposição para não avançar o sinal e dar a impressão de que eu estou interferindo na questão. E eu tenho certeza absoluta de que o TJ São Paulo não tem passado as informações da maneira adequada, até porque nós temos quem deveria estar nos ajudando e nos valorizando, na verdade, tem nos prejudicado o máximo possível com as suas declarações, resoluções e, principalmente, pela inoperância do NUPEMEC. É triste, mas é isso. Abraço para todos. Estou aqui e vamos brigando. Fala, Fernanda, tudo bom? Um monte de gente que eu conheço, mas não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Continua na cola da assessora lá, hein? Ah, sim, não, fica tranquilo. Regando, mande flores. Não, o Mande Flores aí eu posso dizer que está no fio do bigode aqui, entendeu? Mandarei. Então, tá bom, gente, obrigada. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada, até a próxima. Até. Obrigado. Tchau. Márcia, fica só um pouquinho que eu quero te fazer uma pergunta. Fileto, Vivi, se puderem ficar, só para eu fazer uma pergunta. Para a gravação, então, quem está fazendo a gravação? Pode. Eu que estava. Eu paro?
Melhor. Peraí. Não sei o que Ah, você é no vai falar. pontinho, né? Mas não aparece para cancelar, para parar, não. Onde que aparece lá no Cadastro de Auxiliares da Justiça, no CAGE, o seu patamar? Na função. Você entra e põe função. Vivi, eu não consegui desligar aqui, não. Será que ainda está gravando? Você está sem som, Vivi. Tá gravando. É? Aham. Mas você pode fechar, porque eu não sei. Eu vou tentar, peraí. Ah, tá aqui, achei.